Olá, gente! Vamos dar continuidade às nossas aulas do reino animal e vamos falar hoje do filo Annelida. O filo Annelida, ele no próprio nome já diz a sua principal característica. O nome Annelida faz lembrar o quê? Faz lembrar anéis. Então, todos os animais desse filo terão anéis. Esses anéis são os segmentos do corpo. Então, dá para você ver, por exemplo, na minhoca, que talvez seja o anelídeo mais famoso, que cada parte do corpinho é formado por um anel. Então, são vários segmentos, são vários anéis. Assim como uma sanguessuga, é possível ver, né, os anéis. Assim como os poliquetas, que talvez vocês conheçam menos ou nunca tenham escutado falar. Também são anelídeos. Esses daqui são majoritariamente marinhos, então às vezes é um pouco mais distante da nossa realidade. Mas todos esses animais então apresentam anéis, é um corpo todo segmentado, beleza? E eles são bem rolicinhos, o que às vezes a gente poderia confundir com um nemateuminto, que a gente acabou de ver. Mas veja bem, um nemateuminto tem um corpinho liso, não é segmentado. Os anelídeos vão ter esses anéis. Então essa é a principal característica aí visual para você diferenciar desses dois filos, tá bom? Bom, vamos falar das características gerais dos anelídeos. Essas são todas aí as principais características. Vamos cada uma por vez, mas a gente vai retomar e vai falar com mais detalhes ao longo da aula. Então, o corpo segmentado em anéis, dá para você ver aqui todos os anéis numa minhoquinha que foi cortada, coitada, né, no desenhinho para a gente observar cada um desses anéis. Esses segmentos, eles também podem ser chamados de metâmeros, então são animais com metameria, porque tem segmentos. E cada um dos segmentos, eles estão separados por um septo. Então, ó, esse segmento aqui, ele é separado do próximo, porque tem uma divisão aqui que a gente chama de septo, tá bom? Tem simetria bilateral, é possível perceber nessa foto, nessa imagem também, que esse lado aqui é simétrico a esse, então é uma simetria bilateral. São triblásticos, então vão ter os 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endoderme. E por serem triblásticos e organizarem uma cavidade para alojar os órgãos, são celomatos. Tem sistema digestório completo, então vai ter boca e ânus. Essa boca foi formada inicialmente lá no desenvolvimento embrionário, então eles são protostômios, porque foi a boca que apareceu primeiro, depois aparece o ânus, beleza? São aquáticos, podem ser de água salgada ou doce, e de ambientes úmidos. A gente normalmente conhece os de ambientes úmidos, que são as minhocas. Possuem glândulas mucosas em todo o corpinho para a manutenção da umidade e tem células fotorreceptoras e sensitivas, então é possível perceber luz e perceber substâncias químicas, assim como temperatura. E também apresentam uma cutícula bastante resistente. Imagina uma minhoca, ela não pode ter a sua superfície do corpo muito frágil, ela tem que ter uma cutícula para suportar entrar ali no meio da terra, tá bom? Então essas são as características gerais de todos os animais desse filo. Mas quais são as classes que estão nesse filo? Nós temos 3 principais classes. A classe Hirudinea, que não vai possuir cerdas. Depois a gente vai falar de uma segunda classe, que são os poliquetas, que tem muitas cerdas. E os oligoquetas, que têm poucas cerdas, né? Então são essas 3 principais classes que a gente possui no filo Annelida. A classe Hirudinea, ou também pode ser chamada de aqueta, não possui cerdas. Não possuir cerdas significa que o deslocamento desses animais é de uma forma um pouco diferente. As cerdas servem para se deslocar, para mover o animal no seu substrato. Os Hirudinea não têm cerdas, então eles têm 2 ventosas, né, que vão fazer com que
se locomovam desse jeito. Então, uma ventosa presa vai projetar o corpo, prende em um outro local e contrai para o deslocamento, né? Então, são essas duas ventosas que vão fazer o deslocamento do filo, ou melhor, da classe Iridínea. O representante mais famoso são as sanguessugas. São animais terrestres e aquáticos. Normalmente os terrestres são terrestres úmidos, né? Vão viver ali bem no limite entre a água e o solo. Presente em água doce, brejos e pântanos. Eles são hermafroditas, então uma sanguessuga tem macho e fêmea no mesmo corpo e possuem uma substância anticoagulante. Essa substância anticoagulante que faz com que elas consigam sugar o sangue. Então, quando esses animais eles se alimentam de sangue. Então, uma dessas ventosas aqui tem uma boquinha e o animal consegue, então, sugar o sangue. Só que como ele consegue sugar sem haver interrupção? O nosso sangue, ele tem uma substância que coagula. Não só a gente, mas como mamíferos em geral, tem essas substâncias que vão fazer com que o nosso sangue faça um coágulo. Por isso que a gente, quando corta, não vai ficar sangrando para sempre, porque a gente fecha através de uma coagulação ali. E aí, essas iridíneas, eles têm uma substância que vai impedir a coagulação para continuar sugando o sangue. Isso foi observado pelos seres humanos há um tempo e a gente usa, na verdade, também a nosso favor. Quando você tem uma lesão e tem todo um sangue coagulado internamente, então não tem um corte aqui para você retirar esse sangue, então um hematoma, né, uma ferida que vai ter teve uma coagulação interna, a gente vê aqueles roxos. Para tirar esse roxo mais rápido, as pessoas descobriram que se colocasse a sanguessuga, ela conseguiria, por conta da ação anticoagulante, sugar esse sangue e eliminar essa marca. Então, em algumas situações ainda é usado em hospital, mas o que a gente usa normalmente é uma pomada, que não sei se você já escutou falar, de iridoide, chamam iridoide. Essa iridoide vem do nome iridínea e é justamente para passar em hematomas. Então, quando você bate, né, o joelho, a perna, sei lá, e fica aquela mancha de sangue coagulado interno, você pode passar essa pomada para aliviar os sintomas com mais rapidez. Então, a classe iridínea são as sanguessugas e talvez a principal substância, ou principal informação desse grupo é essa substância anticoagulante. Beleza? A gente também tem uma outra classe que a gente chama de poliqueta. Poli de muitos e queta de cerdas. Então tem muitas cerdas. Esses animais, eles são na sua maioria marinhos, então às vezes a gente não vê, não sabe o que é. Mas são essas fotos aqui são para ilustrar. Eles são animais bem bonitos, eles têm várias cerdas, tá vendo? Isso daqui são as cerdas que eles possuem, tanto aqui para a alimentação, quanto no corpinho que fica enterrado, também tem um monte de cerdas. Esse daqui é um outro exemplar de poliqueta, né? Não tem essa parte aqui, mas tem um monte de cerdas. Tá? Para que servem essas cerdas? Tanto para locomoção, e aqui tem um corpinho para a gente perceber essas cerdas que estão, né, juntas aqui ao corpo, e eles vão então se locomover movimentando essas estruturas. Mas também servem para alimentação. Então esses animaizinhos aqui estão todos ali nos corais e eles conseguem capturar pequenos animais, pequenas larvas através dessas cerdas, beleza? Eles têm sexos separados, então tem macho e fêmea, vão se reproduzir produzindo uma larva, né, tem um desenvolvimento então indireto. E possuem às vezes apêndices sensoriais na região da cabeça para perceber o ambiente, tá bom? Essa informação aqui dos parapódios é porque as cerdas estão, né, nessa região que fica presa ao corpo que chama parapódio, tá bom? O último grupo, a última classe que a gente vai falar são dos oligoquetas. As oligoquetas recebem esse nome porque tem pouco, oligo é de pouco, cerdas, então poucas cerdas.
são as minhocas. As minhocas são os principais representantes dessa classe, Oligochaeta. Aí você fala assim, mas eu nunca vi cerda nas minhocas. Você nunca viu porque elas são muito pequenas e a gente só conseguiria ver se você colocasse num estereoscópio. Então, um estereomicroscópio, desculpa. E essas cerdas, então, ajudam também esses animais a se locomover. Esses animais se locomovem em solos úmidos e podem ser tão pequenininhas ou muito grandes como os minhocossus. E essa movimentação no solo vai fazer com que elas cavem o solo, fazendo uma aeração do solo, assim como decompõem matéria orgânica e isso ajuda na fertilidade do solo. Então a gente vai entender um pouco mais sobre essa classe nos próximos slides. Essa classe Oligochaeta, principalmente pela ação das minhocas, é a classe talvez mais cobrada em vestibulares e aquela classe que a gente também mais conhece, porque a gente tem contato com esses animais, né? Nem que seja eventualmente, mas a gente sabe qual a importância desses animais, né? São animais terrestres e dulcícolas é de água doce, são monóicos, então tem macho e fêmea com os dois sexos, né? Um indivíduo com os dois sexos. Tem o desenvolvimento direto, então vai formar uma minhoquinha e vão ter uma estrutura aqui, o clitelo, para a reprodução. A gente vai entender lá na parte de reprodução, no slide de reprodução. Vão ter cerdas de quitina para locomoção, então eles têm poucas cerdas, mas têm cerdas. Podem variar bastante de tamanho, de milímetro a metro, né, como as minhocossus. E a grande importância é essa daqui, ó. As minhocas são detritívoras. Elas comem restos vegetais, podem comer restos animais também, mas comem detritos. E essa alimentação vai fazer com que elas produzam humus e façam também a aeração do solo. Então, essa importância aqui é bem grande para a vida no solo, né? A saúde do solo. Vamos ver então a anatomia e fisiologia desses anelídeos, em especial os oligochaetas. Né? O sistema digestório tem uma alimentação diversificada, então eles podem ser carnívoros a detritívoros. Os detritívoros são os mais comuns, que são as minhocas propriamente. O sistema digestório vai ter boca e ânus, portanto é completo, e tem toda uma estrutura aqui, né? Já um sistema digestório bastante complexo, com uma digestão extracelular, então toda a digestão vai acontecer no tubo digestório, e essa digestão ela vai iniciar com a alimentação da minhoca com a boca, ela vai comer os restos vegetais e um pouquinho de terra, e isso vai passando ao longo das estruturas do sistema digestório, então no esôfago, no papo, na moela, aqui tem o que vai acontecendo, e aí a gente tem uma região que a gente chama de tiflossole, que é uma região cheia de dobras no intestino para a maior absorção desses nutrientes já digeridos. E aí então vai eliminar, né, no ânus o que ela não conseguiu digerir. E isso também é importante para a fertilização do solo. Então, as minhocas têm um sistema digestório bastante importante para a saúde do solo. Então, se você é um pequeno produtor rural ou se você consome alimentos de pequenos produtores rurais, muito provavelmente você tem que entender, né, por que as minhocas são importantes para a produção de alimentos. Porque elas vão ao decompor alimentos ali na pequena propriedade ou na grande propriedade, elas vão fertilizar o solo de uma forma natural, né? O sistema circulatório desses animais é fechado, então o sangue vai correr sempre dentro dos vasos e ele é impulsionado por pequenos corações. São vários corações, podem ter até dezenas de corações esses animaizinhos. Eles ficam lateralmente aqui no animal e eles impulsionam o sangue ao longo dos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, eles estão sempre todos conectados, não existe nenhuma abertura. Então o sangue está sempre correndo nos vasos, por isso que a gente fala que é um sistema circulatório fechado. E ele tem um sangue, né? As minhocas têm sangue
colorido, porque tem um pigmento respiratório, que é a hemoglobina. A gente também tem esse pigmento, né, que é o que carrega os gases. Então, o sangue dessas minhocas é vermelhinho. E esse sangue carregando gases significa que o sistema circulatório ele vai ter uma função também para circular esses gases para fazer a troca no sistema respiratório. O sistema respiratório, no caso das minhocas, dos oligoquetas, vai ter uma respiração, eles vão ter uma respiração cutânea. Então, aqui tem os vasos sanguíneos que vão ser destinados à parte, né, da pele, da região externa aqui do animal, e aqui vai acontecer as trocas gasosas. Então, o oxigênio vai entrar e o CO2 vai sair. Quem que vai pegar o oxigênio e liberar CO2? Aquele pigmento ali vermelho, a hemoglobina, que vai fazer essa captura aqui nos vasos sanguíneos. Mas a troca acontece na pele, certo? Então, por isso que a pele tem que estar muito úmida ali da minhoca. Por quê? Porque é pela umidade que vai acontecer essa troca. Se tiver seco, né, não consegue realizar a difusão de forma correta. Agora, animais que são aquáticos, como por exemplo os poliquetas, eles vão ter uma respiração branquial, então vão ter brânquias para fazer a troca gasosa. Não é pelo ar, vai ter uma troca gasosa ali na água, nessas regiões aqui de brânquias. Beleza? Sistema excretor possui? Sim, eles vão ter uma estrutura chamada de metanefrídeo. Eles existem em pares em cada um dos segmentos, então um par nesse segmento, e em cada um dos segmentos aqui a gente vai ter esses metanefrídeos. Tem um par por segmento corporal. Eles são responsáveis por filtrar o sangue e eliminar a excreta, que é amônia. Amônia que é levemente tóxico, porém um ótimo fertilizante do solo. Então a amônia em concentração baixa no solo, e depois ela vai também reagindo no solo, vai fertilizar com nitrogênio esse solo em que as minhocas estão vivendo, certo? E o sistema nervoso? Existe? Existe sim. O sistema nervoso, veja, a gente está caminhando ao longo da evolução, ao longo dos grupos aí que a gente vai apresentando, o sistema nervoso vai ficando cada vez mais complexo. E esse sistema nervoso dos anelídeos vai ter um par de gânglios cerebrais, então vai ter uma cefalização, e vai ter 2 cordões nervosos ao longo do corpinho com gânglios para coordenar e perceber o ambiente. Tem um sistema sensorial com células na epiderme, especializadas em captar tanto estímulo químico quanto estímulo térmico, além de células de percepção da luz. Então, por exemplo, quando uma minhoca está no solo e um aporte de matéria orgânica, uma casca de banana, sei lá, um esterco animal é jogado ali, ela consegue perceber a substância química para ir em direção ao alimento e se alimentar. Ela também consegue perceber se o solo está aumentando de temperatura. E se ela está chegando perto, né, da luz, quer dizer que ela está mais na superfície. Então ela consegue perceber onde ela está e se movimentar por conta dessa percepção sensorial, certo? E a reprodução? Eles se reproduzem de forma diferente em cada uma das classes aqui, tá? Os oligoquetas e os irudíneos, que são as sanguessugas, então as minhocas e as sanguessugas são hermafroditas, então tem macho e fêmea para esses dois grupos, no mesmo corpo. Então vai ter um corpinho com os dois sexos. Agora, os poliquetas vão ter sexos separados, um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. A fecundação é sempre externa, então fora do corpo, e cruzada. Então, um indivíduo vai fecundar o outro. O desenvolvimento em poliquetos vai ser indireto. O que significa isso? Que tem uma larva e dessa larva é que vai acontecer o desenvolvimento da fase adulta. Então, tem uma larva no meio do caminho, por isso que é indireto. Ou direto, no caso de oligoquetas, as minhocas e os irodíneos. Tá? O direto você vai formar o ovo e do ovo já vai surgir um animal pequeno, mas com a mesma estrutura do adulto, beleza? A reprodução dos oligoquetas, né, é bastante importante por conta das minhocas,
E existe uma região que você muito provavelmente já viu e talvez se pergunte assim, nossa, mas por que a minhoca às vezes tem um anel mais grosso e com uma cor diferente? Esse anel mais grosso a gente chama de clitelo. Ele tem uma função bastante importante para a formação de um casulo, que é onde ocorre a fecundação dos óvulos desses animais. Veja, a estrutura de uma minhoca, né, o corpinho de uma minhoca vai ter a boca, e aí internamente a gente tem uma região aqui que a gente chama de receptáculo seminal, que é onde vão guardar espermatozoides, os testículos, onde produzem espermatozoides, e são eliminados nessa região, que é aqui, ó, poro genital masculino, e a parte feminina, os ovários e o oviduto, que está aqui, ó, perto do clitelo, certo? Então, esse animal vai ter parte masculina, parte feminina e uma parte para receber espermatozoide. Para que isso? Para que quando essa espécie for se reproduzir, né, esses animais forem se reproduzir, eles vão se conectar, vão ficar pareados um ao lado do outro. Esse indivíduo vai fornecer espermatozoides para esse e esse indivíduo vai fornecer espermatozoides para esse. Então vai haver troca de material genético. Como que acontece isso? Tem aqui duas minhoquinhas na cópula. Essa região aqui vai receber os espermatozoides dessa. Então, essa minhoca produz espermatozoides e passa para essa daqui de cima. Essa daqui de cima, ela recebe e armazena os espermatozoides numa região. No clitelo dessa daqui, ela vai colocar os óvulos e vai produzir um casulo. Os óvulos ficam dentro do casulo. Esse casulo ele vai passando ao longo do corpinho e vai chegar nessa região aqui, que é onde tem os espermatozoides acumulados. Do outro indivíduo. Esses espermatozoides, então, são jogados no casulo. Vai acontecer a fecundação externa, porque acontece dentro do casulo, não é dentro do corpo do indivíduo. E aí essa fecundação externa vai dar origem aos ovos. Os ovos, então, podem se desenvolver e vão formar pequenas minhoquinhas, tá vendo? Já do mesmo formato do adulto, só que menorzinho. E aí essas minhocas jovens vão poder fertilizar o solo, vão poder viver livremente. Se você ficou interessado em como que essas minhocas consomem matéria orgânica e qual é a importância delas para a fertilidade do solo, você pode fazer uma composteira na sua casa. Então aqui tem um modelinho, mas você pode colocar, pesquisar na internet, né, como composteira em casa. E essa composteira você vai poder colocar algumas minhocas e elas vão comer o lixo que você vai produzir. Obviamente que não é todo o lixo, mas são cascas de frutas, cascas de verduras e legumes que você vai poder colocar para alimentar essas minhocas. Elas vão se alimentar do seu lixo e você vai muito provavelmente diminuir muito o lixo que você vai colocar no aterro sanitário. Dá para você fazer isso tanto em casa quanto em apartamento. Além disso, você vai produzir tanto um fertilizante natural para suas plantas, que você pode vender, se você quiser, ou usar no seu jardim, nos seus vasos, tá bom? Você pode procurar mais informações disso na internet, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Faça um resumo da aula, faça a lista de exercícios, leia o livro e escreva com suas dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!